Boa noite, senhoras e senhores. Talvez nunca antes tenha se acompanhado tão grande discussão pública sobre o judiciário como agora está acontecendo. E está acontecendo desde que foi criado o Conselho Nacional de Justiça. E não se trata de qualquer debate sobre a morosidade do judiciário, uma deficiência sempre contestada em função da legislação prejudicial a uma maior velocidade do judiciário. Trata-se, isto sim, de movimentação de dinheiro. Como agora no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que acaba de mostrar a existência de 369 juízes e servidores de tribunais movimentando 855 milhões de reais entre os anos 2000 e 2010. Movimentação de forma atípica, assim definida, a significar falta de explicação imediata para a origem desse dinheiro, 855 milhões. Segundo o mesmo documento, 1.016 integrantes do Judiciário operaram 274 milhões em espécie entre 2003 e 2010. Esses dados foram enviados no ano passado para a corregedora do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, a corregedora que tem causado um misto de alarde e contrariedades dentro do Judiciário, desde que declarou há meio ano que havia magistrados, verdadeiros bandidos, usando toga. Cabe a ela agora, a ministra Calmon, instruir investigação sobre este aumento do patrimônio de membros do Judiciário. Na semana passada, a ministra encaminhou o documento ao Supremo como parte das explicações em ação, onde a entidade dos magistrados pede o fim das investigações. Entidades de classe dos magistrados, por tudo que se tem acompanhado, acusam a corregedora de ter divulgado informações sigilosas de forma ilegal. E ainda no mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu liminar suspendendo investigações. Ainda nesse histórico, no mês que vem, o Supremo julgará o mérito da ação. Então, por tudo isto, pelo rumor que esta situação vem causando, e felizmente estamos num estado como o Rio Grande do Sul, onde não há a figura de nenhum nome, nenhum magistrado ou funcionário citado nesses movimentos financeiros chamados atípicos, o Conversas Cruzadas quer abordar o tema. É o programa de hoje. Convidados, o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ex-conselheiro do CNJ, Dr. Paulo Schmidt. O advogado e professor de Direito Constitucional, Dr. Ricardo Giuliani. O vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o desembargador Diógenes Assan Ribeiro. E o presidente da OAB estadual, Dr. Cláudio Lamacchia. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações que Transformam, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar, e Grupo Vilela, Auditoria e Consultoria Empresarial. Pergunta que estamos propondo aos nossos telespectadores. Na sua opinião, o Conselho Nacional de Justiça, que está sendo tão discutido, deve ter um poder ilimitado para investigar magistrados, que é o ponto fulcral dessa discussão. Querem ou reduzir ou até acabar com o Conselho. Quem acha que deve permanecer e ter amplos poderes para investigar magistrados, ligue para o telefone 84010360, opção 1, sim, deve ter poder ilimitado, ou não ter, opção 2. Além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador tem aqui no programa o patrocínio da vinícola Laurentia Vinhedos do Brasil. Doutor Cláudio Lamacchia, presidente da OAB Gaúcha, o que está achando de tudo isto? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite ao doutor Diógenes, ao doutor Paulo, ao doutor Ricardo Giuliani, aos nossos telespectadores. Eu iniciaria a minha fala, Lazier, justamente saudando
e pode parecer contraditório, o momento que nós estamos vivendo. Porque é um momento que traz exatamente aquilo que muitos da sociedade sempre buscaram e sempre quiseram. Transparência interna e total no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, estes atos todos, estes fatos todos que são trazidos hoje a conhecimento da cidadania, do cidadão, das pessoas, nada mais é do que aquilo que nós, de uma forma ou de outra, bradamos sempre, em todos os sentidos, em todos os lugares. Poder Executivo, no Poder Legislativo, agora no Poder Judiciário, no âmbito da OAB, no âmbito do Ministério Público, no âmbito das instituições. Nós queremos transparência. E, portanto, e por isso que a Ordem tem defendido, sim, muito o CNJ hoje, o Conselho Nacional de Justiça, o seu amplo poder de investigação, poder concorrente. Nós entendemos, sim, que o poder do CNJ de investigar, ele é concorrente, não é subsidiário. Esta é a posição que a Ordem tem defendido. Nós estaremos fazendo, agora no próximo dia 31 de janeiro, um ato em Brasília, onde estaremos reunindo toda a advocacia brasileira, a partir dos seus dirigentes, dos dirigentes de ordem, justamente em defesa do CNJ. Claro que sempre tendo presente o devido processo legal. Isto é bandeira da OAB. Agora, nós não podemos admitir que nós tenhamos determinadas situações onde magistrados, como isto que foi agora trazido do Rio de Janeiro, um único magistrado, no ano de 2002, teria movimentado quase 300 milhões de reais. Isto nós temos que apurar. A sociedade quer saber isto. Isso tem que ser buscado. E se nós pensarmos na linha de retirarmos este poder de investigação do CNJ, se nós trabalharmos com a ideia de que isto não pode ser feito a partir do CNJ, seguramente nós estaremos dando um passo atrás, nós estaremos retrocedendo. O que todos nós temos que buscar, o que a sociedade quer cada vez mais, volto a repetir, é transparência em todas as áreas. Não existem e não devem existir caixa preta. Agora, seguramente, Lazier, sempre tendo presente a limitação da própria lei. Se uma determinada lei, agora o caso do COAF, a lei que criou o COAF e as informações trazidas pelo COAF, estão sendo inquinadas, estão sendo imputadas como ilegal a lei que criou o órgão COAF. Portanto, vamos então trabalhar em cima da lei. Mas enquanto nós tivermos esta lei, enquanto nós tivermos esta condição hoje de se buscar estes elementos a partir de uma investigação que seja criteriosa, isto deve aparecer à sociedade. E mais, nós temos que saudar também inúmeros magistrados que hoje, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, abrem as suas contas e vão justamente ao encontro disto que a sociedade quer, dizendo, olha, eu não tenho nada o que esconder, está aqui. Quando se vê uma situação onde alguém, de uma forma bastante contundente, procura esconder, procura questionar que uma determinada movimentação financeira não pode ser aberta numa conta corrente, me parece que algo está errado. E volto a frisar e a repetir, sem desconhecer os direitos individuais. Nós não podemos, de forma alguma, partir de quebra de sigilos fiscal, bancário ou telefônico. Agora, hoje, nós temos um fato que é de conhecimento da sociedade. E a sociedade precisa conhecer. Veja bem, Lazier, quando uma pessoa, quando um cidadão me procura no meu escritório, procura o Dr. Ricardo no seu escritório, quando ele entrega a sua causa a nós, advogados, que somos responsáveis por uma causa que trata da vida, que trata do patrimônio, que trata da liberdade de alguém, esta pessoa não está entregando a sua causa apenas na confiança do advogado. Ela está também entregando a sua causa na confiança de que o advogado levará aquele processo para alguém da sua inteira e total confiança. A sua, que eu digo, a sociedade. Alguém que esteja acima de qualquer suspeita. Portanto, quando nós temos um caso como este, quando nós vemos estas situações que são noticiadas hoje, a única forma de nós reestabelecermos, na minha avaliação, hoje, esta credibilidade é exatamente a abertura e a ampla investigação de todos estes casos que foram noticiados. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, é uma entidade muito forte, muito representativa e tem
o vice-presidente aqui no Rio Grande do Sul, o desembargador Diógenes Assan Ribeiro. Como é que o senhor interpreta essa grande polêmica do momento? Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite, Lamarck, boa noite, Juliane, boa noite, colega Schmidt, boa noite, telespectadores. Para nós, da magistratura, é uma satisfação estarmos aqui prestando esclarecimentos à sociedade gaúcha, especialmente, né, e tendo em conta a audiência desse programa, ao qual eu compareci algumas vezes já. E com relação a esse grave problema que está ocorrendo no Brasil, a AMB pretende deixar muito clara duas posições bem tranquilas. Assim. A AMB não quer retirar poderes do CNJ. A AMB quer aferir bem quais são esses poderes do CNJ. Quais são esses poderes do CNJ? A Constituição Federal, ela é dúbia em relação a essa competência do CNJ. Tem o artigo 103 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Receber e conhecer. Pois é. Só que o artigo 96 da Constituição Federal e o artigo 99 também da Constituição Federal estabelece a autonomia administrativa, né, competência administrativa dos tribunais regionais locais. Além disso, nos outros artigos da Constituição Federal, nós também vemos claramente que o Brasil é uma república federativa. Então, se é assim, como é que pode um órgão federal, com sede em Brasília, poder suplantar toda a autonomia regional dos tribunais locais, dos tribunais estaduais? Como é que pode isso acontecer? Será que nós podemos aceitar isso assim tranquilamente? Será que isso não é abrir um perigoso precedente com relação a essa questão que muito tem se discutido aqui no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, o problema do Pacto Federativo? Nós estaremos abrindo um precedente, porque haverá, sem dúvida nenhuma, uma centralização de poder muito perigosa em Brasília. Muito perigosa. Os estados não terão mais autonomia para nada, nem para fixar seus impostos, para nada. Né? Então, a AMB entende que deve ser bem fixada a competência do Conselho Nacional de Justiça. E a Constituição Federal, ela, no nosso entendimento, ela é bem clara. Ela preserva o poder e a autonomia dos tribunais para julgar seus magistrados. O artigo 99, que eu não tenho aqui, eu gostaria de ter aqui para ler, diz assim, num inciso, que os tribunais regionais e os tribunais estaduais têm competência para julgar seus magistrados. Através dos corregedores? Através do tribunal, do órgão especial do Tribunal de Justiça. Do órgão especial. A corregedoria processa, investiga e encaminha para o órgão especial, que é quem tem competência para julgar e para examinar as questões dos magistrados. Aí, a AMB entende que, a magistratura nacional entende que o CNJ, ele deve atuar, ele tem de atuar, só que tem de atuar na omissão dos estados, na omissão das corregedorias locais. Porque senão não tem razão de ser. Como é que pode? O próprio ministro Marco Aurélio falou esses dias e comenta, existem 90 tribunais no Brasil. Como é que pode o CNJ se superar, digamos assim, sobre esses 90 tribunais? Tu me perdoa te interromper, mas só para fazer uma colocação, até porque todos nós aqui hoje conversamos aqui no Rio Grande do Sul, ao menos de uma forma muito à vontade, né? E o Lazier colocou muito bem, e aliás até com orgulho de vermos o nosso Estado e a nossa magistratura hoje com essa avaliação, vamos dizer assim, por força de todo esse levantamento e o fato de nós não termos nada aqui. Mas veja bem, como é que nós vamos explicar, vamos partir do pressuposto de que efetivamente o artigo 103, letra B da Constituição Federal, não autorize
a investigação concorrente por parte da Corregedoria, e sim que ela fosse subsidiária, que é a tese da AMB, e com a qual nós, a OAB e nós, não concordamos. Como é que nós vamos explicar isto para a sociedade, para todos nós, quando nós temos, eu estou pegando e pensando apenas o caso este do Rio de Janeiro, um fato ocorrido em 2002, 300 milhões. Jorge, não estou falando de 30, de 30, eu ia chegar aí, nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. A informação... Aqueles outros todos de São Paulo. Vamos analisar por partes. É praxe do programa aqui no primeiro bloco vira a opinião pessoal, 1 a 1. Depois do segundo em diante vale tudo. Então, vamos responder desde logo já essa colocação do Lamarck aqui. A informação que eu tive não é aquela que foi mencionada há pouco ali, de 369 magistrados, servidores, alguma coisa aqui. A informação que foi veiculada na mídia é que em 10 anos foram apuradas movimentações atípicas, que é uma expressão já bem dúbia, né? Atípicas, quer dizer uma coisa anormal, na conta de 3.576 ou 516 servidores ou magistrados no país inteiro e que teriam movimentado 855 milhões de reais. Pois eu fiz uma conta aqui, 855 milhões de reais, dividido por 3.576 ou 516 servidores e juízes, dá 246 mil reais. Isso em 10 anos. Quer dizer o seguinte, um magistrado, um servidor que vende uma casa, que vende a sua casa, que vende o seu apartamento e que deposita uma quantia lá e que não precisa estar informando para o banco de onde vem aquele dinheiro, deposita um cheque, não precisa informar para o banco, aí é considerado uma movimentação atípica. Então, é só um dado para ver... Mas aí está na declaração do imposto de renda. Sim, mas a declaração de imposto de renda pode ser obtida facilmente. Não, aliás, pela lei deve ser entregue. Não é. Essa lei também é muito dúbia. Vamos ouvir o professor de Direito e advogado Ricardo Giuliani. A estatística é ótima, né, Diógenes? Quem come um frango inteiro e outro não come frango algum, divide por 2, dá meio frango para cada um. 3.576. Então vamos terminar com a tua matemática. Só na Bahia, 3 pessoas movimentaram 116 milhões e meio. Essa informação precisa ser... Está em qualquer jornal, tá aqui. Precisa ser aferida. Não, tá bem. Estou dizendo aqui, Folha de São Paulo, dados do COAF. Quer mais uma? Cometeu vários erros. Não, mas podem cometer todos os erros do mundo. Tu só não pode dizer que erros cometem os deputados, cometem os defensores, cometem os advogados, mas os juízes não os cometem. Cometem também. Ou não os cometem? Porque são humanos. Tem aqui depósitos em espécie, 77 milhões e 100 reais. Essas 3 pessoas dos 116 milhões são ligadas ao Tribunal Militar de São Paulo, ao Tribunal de Justiça da Bahia. Se eu for pegar, por exemplo, Diógenes, para ver como a gente pode fazer um outro discurso, 216 mil servidores foram investigados. Quantos servidores do Judiciário possuem movimentações atípicas? 5.160. Ou seja, 2%. Ou seja, o Judiciário é probo. O Judiciário é probo. Ele só se quer intocável. Isso é dado objetivo, não. É número. Não é verdade. O Carnelutti, vamos fazer essa verdade com a nossa sociedade aqui. O Carnelutti escreveu um livro chamado As Misérias do Processo Penal. E ele colocou na capa desse processo um pastel, um quadro que ele ganhou, onde existem mãos algemadas, uma prostrada e a outra suplicante. A prostração é do peso do Estado, que quer aplicar a lei. E a súplica é a súplica da justiça que essa pessoa pede. É assim que o Judiciário está hoje. Prostrado porque existem números que podem ser esclarecidos. Tu acha que eu acredito nesse negócio de um funcionário do TRT de São Paulo movimentar 200 milhões? Eu não acredito nisso. Isso não é factível. Agora, tu acha que eu não acredito que não há problema no Judiciário? Mas claro que é factível, por uma razão singela. São homens, são pessoas que erram, são pessoas que caem em tentação. E a institucionalidade, ela existe exatamente para permitir, como diz Carnelutti, que o processo ande.
e que no andar do processo a verdade surja. E o Carnelutti diz, toda sentença absolutória é a prova de um erro judiciário, porque é a prova cabal de que aquele que esteve no processo não deveria estar lá. Por que isso vale para a sociedade e não vale para os senhores juízes? Por que isso vale nos dois sentidos. Não, eu quero saber por que Vale os senhores deputados... Não, os juízes querem o duplo grau de jurisdição. Mas tem o Supremo. Os juízes têm privilégio de Supremo. O Supremo Tribunal Federal é o duplo grau de jurisdição do CNJ. Os juízes corretamente... Olha, o artigo 99 que referistes, corretamente dá ao juiz a garantia de somente perder o cargo pelo voto do seu tribunal. O CNJ não pode tirar o cargo de juiz algum do Brasil. Isto é uma coisa. Os dinheiros mal havidos estão previstos no artigo 103b, que é fiscalizar esta autonomia administrativa e financeira que os tribunais têm. Então nós não podemos usar argumentos ad terrorem, como se nós estivéssemos terminando com os nossos juízes e com o nosso judiciário. Claro que não. O que eu acho é que os juízes têm que se dar conta, e a maioria esmagadora dos juízes tem esta consciência, que eles são seres humanos, que eles estão colocados numa estrutura e numa institucionalidade complexa e, portanto, passível do cometimento de erros. O senhor vai começar o próximo bloco, pode ser? Só quero saber o seguinte, tem problema de prestar conta para eles que estão nos assistindo? Tem. Não. Acho que não, né? Não tem problema, né? Então tá. Começa o próximo bloco. Doutor Paulo Schmitt é vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos colegas da mesa, telespectadores. Olha, Lazier, eu me sinto muito à vontade de estar participando desse debate, porque integrei a primeira composição do CNJ, onde nós definimos, né, o regimento interno, tive o prazer até de ser o relator. Né? E muitos dos aspectos que estão sendo debatidos hoje já foram fruto de grandes debates naquela época pela primeira composição, liderada, então, na época, dirigido o CNJ pelo ministro Jobim. Né? O que nós estamos assistindo hoje? Né? Um debate desfocado, né? De uma certa forma tendencioso por um lado, desfocado por outro, e que está misturando muita coisa. Por exemplo, os juízes trabalhistas, são mais de 3.600, né, no país inteiro, e em boa medida dos juízes federais, né? Falo isso por ter muito contato com os colegas federais, nós não tivemos nunca nenhuma posição refratária ao CNJ. Aliás, em 2003, a Ana Matra fez uma proposta de composição do CNJ muito mais arrojada do que essa que veio ser aprovada, com maior participação, inclusive, da sociedade civil. Por uma questão estratégica da época, do ministro Márcio Tomás Bastos, inclusive disse isso largamente na imprensa, a proposta que os juízes trabalhistas estavam apresentando era melhor, mas por uma questão de tramitação da matéria, porque se o Senado modificasse, teria que voltar para a Câmara e aí mudar tudo novamente, resolveram aprovar aquilo que estava lá, com a participação da OAB, do MP. Nós propunhamos a participação da academia, por exemplo, né? Que achamos absolutamente necessário esse debate. Veja bem, quem é que diz que os juízes se acham intocáveis? Não são os juízes que dizem isso. Em absoluto. Nós defendemos a ampla investigação e o amplo poder do CNJ. Aliás, como ficou assentado no primeiro regimento, que, aliás, foi modificado a posteriori, e especialmente hoje eu fui dar uma verificada, comparei os dois instrumentos, eu fiquei pasmo que o regimento atual do CNJ confere poderes para requisitar, inclusive, informações sigilosas. Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro tem direito
ao seu sigilo, à privacidade. Que, aliás, a OAB é A primeira defensora. É a primeira defensora. E eu não vejo a OAB dizer nada sobre isso. Mas estou falando de juízes, funcionários públicos. Nós estamos falando de juízes, e os juízes não são cidadãos. Não, só porque, mas também são funcionários públicos. Mas uma o coisa que tem que ficar clara. Sempre que a OAB tiver conhecimento de que, de alguma forma, as liberdades individuais estiverem sendo feridas, a OAB vai se posicionar. Dizer, neste caso, nós não estamos discutindo isso. Não, porque nós estamos discutindo a raiz do transparência. Nós estamos... Mas então, vamos dar transparência. Mas por que nós não vamos investigar? Por que não? Estão concordando com as provas ilícitas. Claro, com certeza. Mas também concordando que o cara, para assumir um cargo ali no Palácio Piratini, tem que entregar uma declaração. Aliás, nós entregamos. Os colegas da bancada me disseram. Aliás, eu só gostaria de terminar. Eu tive assim um cuidado enorme. No início da minha manifestação, eu deixei claro isso. As garantias individuais nós somos os primeiros a respeitar. Claro. É por isso que eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Vamos ouvir a conclusão. Para dizer o seguinte, né? Os tribunais da União, e eu posso falar pelos tribunais da União, trabalhistas e federais, que eu conheço muito proximamente, e falo de cadeira do TRT da 4ª Região. Todos os juízes e servidores entregam a sua cópia da declaração de renda, todos os anos, até maio, junho, que se não fizer, o controle interno glosa a folha de pagamento. Entrega para quem? Para a administração. É lei, isso é uma lei federal. Não, é para o TCU. Todos uma cópia para o tribunal e outra cópia vai para o TCU. Tribunal de Contas da União. Exatamente. Então, quando o então corregedor... E para as corregedorias também. Mas é que a corregedoria é o tribunal. Ok. Nós falamos do tribunal, né? Quando o corregedor nacional anterior... Qual é a razão de pedir um cruzamento de dados do COAF de 216 mil CPFs, que envolve o meu, o da minha esposa, o da minha mãe, envolve das filhas dos nossos colegas, eventualmente do pai. Qual é a razão? Do Dr. Dip? Dr. Dip. Gilson Dip. Exatamente. Então, quando o resultado disso veio então cair na mão da senhora corregedora, né? E aí é que a nossa insurgência... Mas não é porque ele já ouvia falar muito, boatos, rumores de que havia alguma coisa... Mas há os instrumentos, bastava a corregedoria solicitar as cópias das declarações de renda, e se o tribunal não fornecer, tinha instrumentos para compelir o tribunal a fazer isso. Para que usar um órgão externo? Essa é a primeira questão. Por isso que eu insisti na questão do sigilo. Quer dizer, o magistrado também tem direito ao sigilo. Nós não achamos, nós, juízes trabalhistas, e a Ana Matra em especial, não acha que a competência seja subsidiária. É concorrente. É concorrente e essa é uma posição que nós temos divergência com a AMB, é clara, transparente, nós temos uma outra posição. Esses dias eu dei uma entrevista e fiz essa ressalva, que a posição da Ana Matra era nesse... Exatamente. A AJUF, e não falo com procuração, mas pelo que me consta, é também. Então, dos juízes federais e trabalhistas, a posição é essa. O que nós temos divergência, e aliás, a respeito das duas liminares de dezembro, uma do ministro Marco Aurélio, a Ana Matra não é signatária. Ana Matra é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Não é signatária naquele processo. Não é. Aliás, temos algumas divergências pontuais em relação à resolução 135, porque cria punições sem a devida previsão legal. Muito bem. Agora, na liminar do ministro Lewandowski, nós somos signatários sim, mas por conta do desrespeito ao devido processo. Jamais, em nenhum momento, nós tergiversamos ou defendemos contra a apuração ampla pelo órgão. Mas, respeitado, inclusive, o regimento interno do próprio CNJ. Porque eu conversei com conselheiros que estavam sequer sabendo do procedimento adotado pela senhora corregedora, quando é o próprio regimento interno que prevê que a medida tem que ser submetida ao plenário. Então... Ou seja, os conselheiros não estavam nem observando o regimento interno. Não, a senhora corregedora, não é o... E não tinham conhecimento do regimento interno. Um pequeno detalhe. Bom, deixa eu fazer um intervalo. Nós estamos debatendo um tema nesse programa aqui inusitado, nesses termos. Acontece que tomou tamanho corpo esse assunto e vem persistindo nos noticiários há várias e várias semanas, principalmente nos jornais de São Paulo
e sobremaneira na Folha de São Paulo, e aqui também na Zero Hora, que de repente vão para a televisão, vão discutir assim publicamente, claramente, ao mesmo tempo que conhecemos a posição dos nossos magistrados gaúchos e ao mesmo tempo indo fundo nas razões de tudo isso, que vem crescendo de uns tempos para cá, principalmente quando o ministro gaúcho, lá do STJ, do Tribunal Superior de Justiça, o doutor Gilson Dipp, começou a descobrir coisas que não repercutiram bem dentro do judiciário. E aí veio a doutora Calmon e foi mais adiante. Então, estamos aqui discutindo isso. Começa o próximo bloco, o doutor Ricardo Giuliani, pelo nosso critério de cada convidado começar um bloco. E o nosso telespectador está sendo convidado a opinar. O Conselho Nacional de Justiça, tão discutido. Quando é que foi criado o Conselho? Foi instalado em 2005. Tá, então está com 6 anos. O já discutido Conselho Nacional de Justiça deve ter poder ilimitado para investigar os magistrados? 8401-0360, sim, opção 1, não deve, opção 2. Voltamos.